Shalom, graça e paz. Jefferson 12 tem uma palavra de Deus para você que diz em 1 João 5:13 em diante. Diz assim: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós, outros que credes em meu nome, em nome do Filho de Deus. Deus está dizendo que se você crer no nome dele, confessar o teu pecado a Ele, confessar, entregando a tua vida para Ele, você tem a vida eterna através de um filho, no nome do Filho de Deus. Quem é? Jesus de Nazaré. Quando você confessa em teu coração que Jesus é o Cristo, que Ele morreu e ressuscitou por você, Ele traz a vida eterna em você. Quando você o entrega a sua vida totalmente para Ele. Verso 14: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, segundo a vontade de Deus, se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, olha o que Ele faz, Ele nos ouve. Se você pedir a Deus segundo a vontade dEle, o querer dEle, Ele te ouve e te abençoa. Ele abre as portas para você. Amém? Verso 15: E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando você orar, falar com Deus, fazer o pedido a Ele, veja se seu pedido está conforme a vontade dEle. Se tiver, Ele te ouve e te abençoa. Amém? Verso 16: Se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, ou seja, não peço que ore, há pecado para a morte, e pecado não para a morte. Eu faço a pergunta para você nesse momento. Talvez você esteja cometendo pecado. Será que tem sido pecado para a morte? Digno de morte? Eu posso simplificar aqui que esse pecado para a morte pode ser a iniquidade. O que é iniquidade? É quando você peca sabendo que aquilo é pecado e você faz com gosto e com prazer. Isso é pecado para a morte. Que leva o homem à ruína, que leva o homem à desgraça, que leva o homem a viver eternamente na escravidão. Ele sabe que aquilo é pecado e faz porque tem prazer. Isso é pecado para a morte. E Deus diz: não rogue, não ore. Mas a Bíblia também está dizendo aqui que há pecado não para a morte. Ou seja, aquilo que a gente comete, mas a gente se arrepende. E a gente pede perdão a Ele e não volta a cometer mais aquilo. Tem pessoas que pecam, estão pecando, mas não conseguem se libertar. Rogue, ore por elas, interceda por elas, que Deus te ouvirá. Que a vida delas será guardada através do teu clamor, através da tua oração, através da tua fidelidade com Deus. Mas há pecados para a morte. Mesmo você orando, Deus não vai ouvir. Deus não vai dar atenção. Deus não vai guardar. Porque essa pessoa, ou aquela pessoa, sabe que aquilo é pecado e faz para desagradar a Deus. Faz por prazer. Infelizmente, não são todos que entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino de Deus. Infelizmente, não são todos. Muitos já decidiram sua vida. Decidiram viver para o inimigo, para o diabo. Decidiram a vida deles. Tentamos resgatar, mas não querem. Decidiu. Tomou a decisão. Então não adianta. Então há pecado para a morte. E Deus diz: não rogue, não ore. Mas Deus tem misericórdia quando você ora por aqueles que tentam se libertar e não conseguem. Ore por eles. Peça para Deus libertar a vida deles. Amém? Porque toda injustiça é pecado. E há pecado para a morte. Toda injustiça é pecado. Hoje a gente vê e vive
que os homens estão amando mais o pecado do que a justiça. Tem prazer no pecado e deixaram a justiça de lado. Vive a injustiça. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você, nascido de Deus, mulher nascida de Deus, homem nascido de Deus, o maligno não te toca, porque o Senhor, Ele é com você. Não desista de orar pelo próximo. Ore por aqueles que Deus pode ter misericórdia na vida deles. Saiba por quem você está orando. Saiba por quem você está buscando. E para encerrar no verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. E eu faço a pergunta para você: você é de Deus? Porque o mundo jaz o maligno. O maligno já nele. E tem dominado a muitos. Como é que está a sua vida perante Deus? Como é que está você perante Deus? Amém? Fique com essa reflexão no seu coração nesse dia.